Olá, eu sou o professor Fernando de Química e hoje eu vou bater um papinho com você sobre reações inorgânicas. Seja bem-vindo, você está no Chemical. E aí, meu querido, já é inscrito no Chemical? Ainda não? Então inscreva-se no canal, compartilhe também com seus amigos para a gente dominar o mundo da química. Não esquece, também vai lá e siga nas redes sociais. É sempre @chem_call. Você já sabe que as reações químicas são fenômenos químicos e que se eles forem espontâneos, a gente também pode pensar da seguinte maneira, que as moléculas, os átomos, estão se recombinando para poder formar um produto mais estável. Para que isso aconteça, é preciso que a reação no início ganhe uma quantidade de energia definida como energia de ativação, que faz com que haja a formação de um complexo ativado e em seguida a formação do nosso produto. Com relação à visualização, na prática, você também pode observar alguns pequenos indícios, como por exemplo, o desprendimento de gás, a mudança de solubilidade, baixando a solubilidade, formação de um precipitado e também a mudança de cor de um determinado sistema. Assim, a gente pode evidenciar a existência de uma reação. Desprendimento de calor de maneira abrupta também seria um outro indício que nós podemos utilizar para verificar se existe uma reação ou não. Com relação às reações inorgânicas, nós também podemos adotar algumas classificações. Vamos ver quais são essas classificações, então? Com relação à classificação, eu vou começar com a reação de síntese ou adição, que é nessa que a gente tem dois ou mais reagentes para a formação de apenas um produto. Assim, eu coloquei como exemplo para você aqui, a formação do dióxido de carbono. Como que foi feito isso? A partir do carbono, queimando na presença do oxigênio para formar o gás carbônico. Então eu tenho reagentes para a formação de um produto. Aqui, como eu tenho duas substâncias simples para a formação de uma composta, alguns autores também chamam de formação total. Olha a reação de baixo. Eu tenho cal virgem, o óxido de cálcio, na presença de água, e ele, que é um óxido do tipo base, vai reagir com água para formar a base hidróxido de cálcio. Então, como eu tenho dois reagentes para a formação de um produto, também é uma reação de síntese. Essa você também pode encontrar como sendo o tipo de síntese ou formação parcial. Por quê? Porque ela já veio de substância composta para formar uma outra composta. Quando você tem substâncias simples formando composta, eu chamo de total. Quando eu tenho compostas formando outra composta, eu chamo de formação parcial. Oposta à teoria da síntese ou adição, nós temos a análise ou decomposição. Repare que eu tenho um reagente para formar dois ou mais produtos. Olha o meu exemplo. Eu tenho um óxido de mercúrio aqui, que ele sofre decomposição na presença de calor para a formação de mercúrio e mais o oxigênio. No segundo exemplo, eu tenho o carbonato de cálcio, que sofre decomposição, assim como no anterior, na presença de calor, para a formação de óxido de cálcio e dióxido de carbono. Então eu tenho uma substância para formar duas, nesse caso aqui, mas poderiam ser mais também em outros casos. Beleza? Podemos chamar de decomposição total, sempre que nós tivermos a formação de substâncias simples apenas, a substância composta gera substâncias simples, ou decomposição parcial, quando eu tenho uma substância composta formando composta. Com relação à fonte de energia que nós estamos utilizando para fazer a decomposição de uma reação química, a gente pode dizer que quando utiliza calor, a gente vai chamar de pirólise. Na presença de luz, fotólise. E com eletricidade, energia elétrica, a gente vai chamar de eletrólise. Uma reação de simples troca ou deslocamento vai acontecer com uma substância simples que vai ter um potencial de oxidação maior, tendendo a trocar com o cátion de uma substância composta, ou uma substância simples que tem um potencial de redução maior, trocando de lugar com o elemento que seria o ânion de uma substância composta. Então a gente tem a troca catiônica e a troca aniônica. Então só acontece essa reação química se a substância simples tiver um potencial maior de oxidação, no caso da troca catiônica, ou de redução, no caso da troca aniônica. Agora eu vou te mostrar este exemplo de troca catiônica. Como é que eu fiz ele? Primeiro eu vou considerar aqui a minha fila de reatividade dos metais. Você deve estar percebendo que na fila de reatividade dos metais eu tenho o hidrogênio, sendo que o hidrogênio é o nosso potencial padrão, ou seja, em relação ao hidrogênio nós consideramos que ele, por definição, tem valor 0 volt, tanto para oxidação e redução. Então, como ele é o nosso padrão, ele é o nosso comparativo padrão, nós vamos deixar ele aqui na nossa fila. E esses metais aqui, têm mais tendência de sofrer oxidação, enquanto que do outro lado teria maior tendência de sofrer redução. Espontaneamente, o metal tem tendência de sofrer oxidação, mas alguns têm mais tendência do que os outros. Na minha fila aqui, o césio seria o mais reativo de todos que eu coloquei nessa sequência. Então ele tem o maior potencial de oxidação. Bom, no exemplo que eu utilizei, eu coloquei o zinco
junto com o ácido clorídrico para a formação do cloreto de zinco e o hidrogênio. Agora eu preciso justificar se essa reação está acontecendo ou não. Se acontece, é porque a substância simples tem um potencial maior para poder deslocar ou cátion ou ânion, nesse caso de catiônica, então vai deslocar o cátion em relação à substância composta. Eu estou comparando o zinco com o hidrogênio. Vamos ver na nossa fila? O hidrogênio tem menor potencial em relação ao zinco. Se o zinco, que é a substância simples, tem capacidade de fazer esse deslocamento, então ocorre reação. Sendo mais reativo, ele vai deslocar o hidrogênio na forma de gás hidrogênio e vai formar o cloreto de zinco em solução aquosa. O exemplo desse deslocamento para reação do tipo aniônica, o deslocamento aniônico, eu vou utilizar aqui a reatividade dos ametais. Você também deve conhecer isso como fila de eletronegatividade. Se a eletronegatividade é a capacidade ou espontaneidade que um determinado átomo possui de atrair elétrons para si, então você também deve considerar que a atração dos elétrons também pode ser chamada de redução. Então, se um ametal é tão mais reativo quanto maior for o seu potencial de redução, posso usar a mesma fila da eletronegatividade como sendo esse mesmo potencial de redução ou ainda a maior reatividade para um determinado ametal. No meu exemplo, eu coloquei o flúor reagindo com o ácido bromídrico. Repare que essa reação pode acontecer porque entre flúor e bromo, o flúor, que é a minha substância simples, é mais reativo do que o bromo, deslocando ele, então, na forma de Br2 e formando o ácido fluorídrico. Está correto aqui, então, ó, a minha reação química, eu posso dizer que ela acontece. O oposto eu não observaria se eu colocasse Br2 na presença de HF. Portanto, o bromo não seria mais reativo, não ia conseguir deslocar o flúor. Agora, uma vez que o flúor é mais reativo, ele consegue deslocar o bromo. Portanto, a justificativa para essa reação é que o flúor é mais reativo do que o bromo, ou ainda porque ele tem maior potencial de redução. Diferente das reações de simples troca ou deslocamento, as reações de dupla troca não são reações de oxirredução, portanto, vão manter a carga dos elementos químicos envolvidos na reação. Numa reação de dupla troca, nós temos uma troca mútua entre cátions ou entre ânions para a formação de duas novas substâncias. Aqui eu coloquei como exemplo o nitrato de prata juntamente com o cloreto de sódio. Prata trocando com sódio, sódio com prata. Formação de nitrato de sódio e formação de cloreto de prata. Assim como na reação de simples troca ou deslocamento nós temos alguns indícios de que ocorre a reação a partir da reatividade, o motivo seria a formação de uma substância menos dissociada ou menos ionizado. Bom, para verificar isso, fica mais simples se você entender da seguinte maneira: formação de gás, formação de precipitado ou formação de um eletrólito mais fraco lá no produto em relação aos reagentes. Esses são indícios que você vai procurar para poder justificar se a reação de dupla troca ocorre. Vamos ver um exemplo agora? Eu vou mostrar para você a reação entre o HCl e mais o bicarbonato de sódio. No meu primeiro exemplo, se eu fosse utilizar daquela observação de formação de um eletrólito mais fraco, gás ou precipitado, eu poderia justificar que o cloreto de prata seria o nosso precipitado, porque formou alguém menos solúvel. Eu tinha meio aquoso para formar aquoso e sólido. Então, mudou a solubilidade formando um precipitado. Não quer dizer que você tenha que ter todas as condições incutidas na mesma reação. Então, não são todas elas ao mesmo tempo. Qualquer uma daquelas justificativas já seria suficiente para que a gente tenha acontecendo a nossa reação de dupla troca. Por exemplo, o ácido clorídrico, na presença do bicarbonato de sódio, vai formar NaCl e H2CO3, que seria o ácido carbônico, um eletrólito mais fraco. E você também pode escrever ele como sendo água e gás carbônico, formação de gás. Aqui eu teria a formação de um eletrólito mais fraco e ainda a decomposição dele na forma gasosa. Esse foi o vídeo sobre reações inorgânicas. Eu espero que tenha ajudado bastante você. Até semana que vem, aqui no Chemical. Beijo na mãe!